Boa tarde ao extenso auditório do Rádio Clube de Angra. Estamos na última edição do especial Rally desta semana, é a número 4. Estamos a pouco mais de 24 horas do início do Campeonato dos Açores de Rallys 2025, também do Troféu de Rallys de Asfalto Açores Silva Peças 2025. Vai ser o 28º Aleimar Rally TAC 50 anos, a prova que dá o arranque à temporada açoriana neste ano que se corre. E vai tudo começar, e vamos recordar desde logo como entrada o percurso desta prova. Vai tudo começar na sexta-feira. Também vai começar aqui o direto do Rádio Clube de Angra com mais uma emissão especial conduzida pelo Jorge Silva a partir daqui do estúdio da Voz da Terceira. Mas tudo vai começar então às 20h30 de amanhã, sexta-feira, com a primeira passagem pela Super Especial Clube Alto, que depois se repete 19 minutos depois, e tudo porque também os carros vão passar na estrada, para lá de ser pela ordem decrescente da numeração, vão passar intercalados, o que permite que não haja paragem entre as duas passagens. No sábado, as hostilidades arrancam pelas 10 da manhã com a primeira passagem por Arrochela até Alto 40 anos, um troço com 6 km 520 metros, depois Lagoa 1, neste caso Lagoa do Negro, e que é patrocinada pelo Café Bogana, e primeira passagem às 10 horas e 30 minutos, 7 km 410 metros. Estas classificativas repetem-se depois ainda durante a manhã às 11h30 e ao meio-dia. Portanto, início da tarde com o regresso da caravana a Angra para o intervalo de almoço, e a parte da tarde a começar com a sexta classificativa Vila Nova, Água Alva, Café Bogani às 14 horas e 40 minutos, são 7.850 metros. PS7 Serra do Cume, Café Bogani, primeira passagem nos 9.630 metros às 15h15. Estes mesmos troços serão repetidos depois às 16h30 a Vila Nova, e às 17h05 a Serra do Cume, segunda passagem, esta que será a Power Stage da prova, portanto com pontuação suplementar para as equipas inscritas, as equipas participantes à prova do Campeonato de Rallys dos Açores, sendo que a prova do Troféu de Rallys de Asfalto Açores Silva Peças termina à hora de almoço. Temos novamente no Rádio Clube de Angra casa cheia, 4 convidados para esta nossa última edição do especial Rally. Da minha direita para a minha esquerda, vamos fazer aqui duas duplas. Temos o Rodrigo Correia e o Paulo Jesus, que vão tripular uma vez mais o vitaminado Peugeot 106 1.6, uma viatura que se estreou o ano passado nos rallies. Não, já vai na sua segunda época. Já vai na sua segunda época de rallies, e que vai novamente ser tripulada por eles. E depois temos uma dupla de Carmos, Ricardo Carmo, antigo não é antigo, era piloto de rallies, foi vice-campeão dos Açores mais do que uma vez, e ao seu lado temos, vamos ver se adivinham só pelo palmarés assim, sem me querer esticar muito, foi o vencedor da primeira prova oficial do Terceiro Automóvel Clube, foi também o primeiro campeão dos Açores que conseguiu, a partir da Ilha Terceira, conseguir esse título. Antes disso tinha sido o primeiro açoriano a terminar o então Rally de Portugal de Vinho do Porto, e chama-se Joaquim do Carmo, e é também sócio fundador do TAC Clube, que vai comemorar no mês de maio 50 primaveras. Vamos então começar a nossa conversa por quem está ainda no ativo e que daqui a bocadinho tem de fazer as verificações técnicas do Peugeot 106 1.6. O nosso objetivo hoje até era ter outra dupla jovem, mas eles não conseguiram chegar cá porque estão com aqueles problemas de última hora para resolver na sua máquina. De qualquer forma, Rodrigo, bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. É um gosto ter juventude representada nos nossos rallies, sinal de que eles também se vão renovando. Mas agora vou-me calar, eu que já estou a falar quase há 4 minutos. Expectativas para esta tua nova experiência, porque vai ser um início de temporada, e expectativas para um carro que já conheces e se calhar com as coisas preparadas de outra forma. O que é que tu esperas fazer nesta primeira prova do ano? O que eu espero neste rally é que eu, tanto como o meu navegador, o Paulo Jesus, possamos divertir bastante neste rally e tentar criar alguma competitividade também aos restantes concorrentes, ver como é que a coisa corre. Você já tem mais ou menos em mente onde é que poderão andar dentro do pelotão, e tendo em vista as equipas presentes? Isso é uma pergunta com uma resposta complicada. Nunca se sabe o que é que pode acontecer. De qualquer forma, Rodrigo, tu tens se calhar um início um bocadinho diferente, porque entraste logo de cabeça para um carro muito competitivo. Sim, acabaste por fazer a tua estreia. Já tinhas andado ao lado, mas acabaste de fazer a tua estreia ao volante com um carro que se calhar tinha desafios suplementares, porque não é um carro fácil. Como é que tu vais sentindo a evolução dentro de um carro que também ele vai evoluindo? O carro, já se sabe, o carro foi o meu pai que fez este carro com a sua mão. É um carro made in terceira.
Sim, Podemos dizer isso. E o meu pai sempre que ia fazer alguma afinação ao carro, alguma coisa, pedia ao Rodrigo, leva o carro, experimenta o carro, vê se está bom, se não está. Eu ia andando com o carro, de trás para a frente, e ele via depois que fazia-me bem ao carro, sabia como é que conseguia guiar o carro. E pronto, depois ele quis apostar em mim e ver o que é que podia fazer. Mas primeiro levou-te do lado direito. Sim, primeiro levou-me do lado Experimentaste direito. também aquelas coisas todas, cambalhotas, coisas que correram bem, coisas que correram muito menos bem, mas já tinhas uma experiência de competição, embora curta. Sim, tudo deve a ele, porque ele é que me ensinou tudo o que sei, tanto ao lado como a conduzir. Diz-me uma coisa, tecnicamente e assim para os nossos ouvintes, o que é exatamente aquele Peugeot 106 1.6 que por fora tem aquele aspecto encorpado e por dentro tem algumas soluções mecânicas de um carro superior até, não é? Sim, já é um carro que tem um motor com 205 cavalos. Já é um bocadinho. Já é forte. Tem uma caixa sequencial de 6 e tem a travagem também uns discos grandes para a sua segurança, que é mesmo assim. E basicamente é isso. Podemos dizer que o aperitivo da manhã com a passagem dupla da Super Especial é uma das classificatives porque tu anseias cumprir, porque com aquele tipo de viatura de facto são troços muito divertidos de percorrer. Sim, qualquer troço aquele carro em qualquer troço é qualquer troço é bom? Sim, é muito divertido fazer aquele carro. Esse mix que está naquele carro, que acaba por ser um carro feito em casa, embora naturalmente que a tecnologia está disponível e as coisas vão chegando de várias origens, vocês têm sempre ali desafios suplementares para conseguir acertar todas aquelas soluções e ter o carro afinado da melhor forma? Sim, o carro já na época passada sempre pegou muitas partidas, no meio dos troços, por exemplo, a gente ia testar o carro estava ok, chegava ao rally e acontecia sempre alguma coisa. Mas com coisas de pormenor, nunca foram avarias graves, chamemos-lhe assim? Não. Ou era elétrica, problemas elétricos, ou era sempre coisas como na minha estreia, uma roda sem fora, partiu os pornos, a roda passou à frente de carro. De vez em quando pregam-nos umas partidas, mas desta vez o meu pai, que é um mecânico é mecânico e chefe de equipa. Sim, chefe de equipa. A pessoa que fez o carro, o Peugeot 106, certificou-se que desta vez o carro não vai pregar a partida nenhuma. Pronto. E vamos ver se assim é. Pronto, fica um abraço para o João Paulo e cá estaremos para comprovar que tudo vai correr bem com a vossa equipa. Paulo Jesus, podemos dizer que é um dos navegadores mais experientes do plantel terceirense, pelo menos. Ele já acompanhou vários pilotos em várias provas em várias ilhas, é também um atento apreciador dos ralis. Paulo, esta é uma nova experiência com um piloto mais jovem do que os pilotos que costumas acompanhar, mas do qual já disseste que tem realmente caminho para andar e talento para explorar. Sim, eu tenho futuro para isso. Mas tem que ser com calma. Estão lá a apertar muito, mas a coisa tem que ir com calma. Mas já vai ali. Dentro do que vocês têm como desafio neste rally em concreto, um rally um pouco mais pequeno, mas com classificativas na mesma exigente, ontem aí, nessa cadeira onde tu estás, o Luís Rego disse que este rally era um conjunto de shots do que de melhor tem as classificativas um bocadinho mais concentradas, mas todas elas desafiantes. Que análise é que tu fazes ao percurso que foi escolhido para este rally? O rally muito rápido, mas tem muita ratoeira. Parece que não tem, mas tem muitas ratoeiras. E essas ratoeiras é que a gente tem que ver se passa. Para um navegador com a tua experiência, que já enfrentou diversas provas com vários pilotos, cada um com as suas exigências, o que é que tu tentas transmitir ao Rodrigo precisamente sobre essas ratoeiras e a forma de ele se antecipar na ultrapassagem das mesmas? Ele ter calma, nada de se enervar muito e ouvir o que a gente está a dizer. Se for isso, a gente chega lá. Achas que sim? Acho que sim. Muito bem, vamos aqui à família Carmo. Não sei se começo pelo pai, se começo pelo filho, mas vou começar pelo Ricardo por uma razão especial. Ricardo, tu tiveste uma passagem, podemos considerar, muito, muito bem conseguida pelos ralis, tiveste várias temporadas integrado no time Alemar, foste vice-campeão dos Açores várias vezes, cumpriste todas as provas que havia à disposição e depois de repente paraste nos ralis, mas o bichinho ficou sempre aí dentro. Como é que tu encaras, antes sequer de falarmos sobre a tua carreira, como é que tu encaras cada vez que há um rally à porta e tu estás na posição de espectador, naturalmente com um conhecimento diferente de como é que as coisas se passam, porque não foi assim há tantos anos e certamente que se pegássemos na tua estrutura de há 10 anos, ainda hoje daria para fazer umas flores no plantel atual dos ralis açorianos.
Olha, antes de mais, obrigado por estar aqui e parabéns também para a tua divulgação dos ralis e à Rádio Clube de Angra também por esses programas que são importantes. Sobre os ralis, eu optei por não me afastar, ou seja, gostava-me de ver, mas também gostava de não ver. Não ver. Então, porque não ver, então ia ver, porque ia-me gostar da mesma maneira, porque se eu ficasse em casa, eu ia estar a seguir os tempos, ia estar a procurar e ver, e ouvia um carro a passar e me fazia mais mal. Então eu opto por ver, e sou um espectador assíduo, vejo todos os ralis que posso. Às vezes vou lá fora do continente também ver um rally ou ver o Rally de Portugal e sou um apaixonado por ralis, é muito desporto número 1. De que forma é que esse paralelo que eu quis estabelecer entre a estrutura que tu tinhas há 10, 11 anos, não sei, qual foi o último ano que correste? Foi em 2012. 2012, portanto já passou uma década. Pronto, vamos fazer contas redondas, é mais um bocadinho. A estrutura que na altura havia, e ainda ontem também falámos sobre isso, sobre a competitividade que havia e a semelhança de viaturas na luta pela vitória que havia nessa altura, isso não acontece hoje em dia. Aliás, neste rally é muito comentado o facto de termos um carro apenas da categoria Rally 2, que é o vencedor anunciado, portanto tem que haver quase um cataclismo para que o Skoda do Luís Rego não suba ao lugar mais alto do pódio. Como é que tu comparas essa realidade quando deixaste de correr e o que acontece presentemente? Eu comecei a correr no ano de 2004. Estreaste no Rally Ilha Lilás? Estreiei no Rally Lilás numa brincadeira, no Rally de Santa Maria, em que o Luís Mental estava lá e estava com o meu pai numa entrega de prémio. E ele sabia que eu tinha o sonho de fazer rallies um dia e ele disse: vou ter um carro de treinos que te vou-te emprestar para o Rally de Lilás. Faltava 3 semanas e não acreditei muito naquilo. Pá, quanto é que vai custar? Não vai custar nada, ainda tem fatos nem capacete. Eu vou-te arranjar fatos e capacete e vais fazer rally. E realmente aconteceu. Fui com ele experimentar o carro à Lagoa do Negro, que estava a falhar, nem deu para andar muito no carro. E depois treinei bem o rally, que era a opção que eu tinha, treinei bem o rally com o Rodrigo Ávila, que foi uma grande ajuda para mim, com a numeração e com tudo que era novidade. E achei que devia fazer ali um bom rally, porque teria sido uma oportunidade única que tinha e tinha que fazer um bom rally. Mas super especial, fiz o 5º tempo da geral e acabei o rally em 8º. E foi, dificilmente consegui ter um melhor resultado. Isso foi em 2004 no fim. A época de 2005, eu acho que foi das épocas de ouro de rallies nos Açores. Porque eu lembro do Rally Cical, que eu não sei se estou em erro, em 2005, havia 75 inscritos. Exatamente. Com muita qualidade. Muitos carros de 4 rodas motrizes. Muitos carros de 2 rodas motrizes, com muitos pilotos a lutarem pela vitória. Carros bem preparados. Próprios carros 4x4 sem ser da fábrica. Havia pilotos que corriam, que davam luta. Eu acho que até limitavam as inscrições a 75 para não ter mais. Mas quer dizer, isto não tendo o mérito das pessoas que estão lá agora, não é? Não sei quantos têm, 30 e tal, mas 33. Está a fazer falta mais. Eles são bons, mas faz falta mais. E a diferença é grande, os valores são grandes. O Luís Rego está cá a correr com um carro desses, ainda bem que ele está. Porque é hipótese a gente ver um carro desses a correr e é lamentável, realmente não tem mais, mas não sei onde é que vai parar. Para já é a realidade existente. Ontem também se deixou aqui no ar que se calhar poderá aparecer mais um piloto, de vez em quando outro tipo de participação durante o ano, vamos ver. Isto, o campeonato está a começar. Estamos numa realidade com carros diferente, sim. Que é uma coisa de melhor carro no mundo. Com valores astronómicos, com carros que corriam se calhar há 20 anos, há 30 anos, ou talvez como o meu pai corria, tem carros a correr. É uma diferença muito grande, cada vez a diferença é maior. Vamos então recordar também esses tempos. Joaquim de Carmo, bem-vindo ao Rádio Clube de Angra, é um gosto de ter-te aqui. Eu já tinha dito ontem que tu vinhas, tu aqui ainda não sabias, mas já estavas anunciado. Vamos recuar um bocadinho no tempo, e até porque essas memórias são sempre boas de reavivar. Nós estamos no início da comemoração de meio século de Terceiro Automóvel Clube, mas os rallies começaram antes disso, na terceira, e as provas começaram antes disso, e tu também fizeste parte desse início, sob várias formas. Também foste navegador, depois passaste para piloto. São recordações muito boas e que ainda hoje são tema de conversa diária quando vocês encontram os antigos companheiros de todas essas aventuras. Claro, recordar é viver, não é? E a gente, quando se encontra, e nós, pilotos da minha época, não é? É o que a gente fala de rallies, não é? Falamos do nosso tempo, falamos de agora,
das diferenças que existem. Estão há 50 anos a falar de ralis. Mais coisa, menos coisa. Sim, claro. E, portanto, as diferenças que existem agora para o nosso tempo, os carros que existiam, os que existem agora. Eu, por exemplo, lembro-me do carro que o meu filho via, que eu experimentei onde foi Um Mitsubishi em São Miguel. O Evanov. Eu fiquei maluco, claro. Andei com 240 euros, que é um desastre. De qualquer maneira, pá, a saudade está. A saudade mantém-se, mas é como tu estás a dizer, ou seja, reviver todas essas aventuras, porque no princípio eram aventuras, vocês andavam quase a lutar contra o desconhecido, porque não havia a informação que há hoje em dia, e as próprias soluções que se arranjavam para os carros eram as possíveis. Claro, isto agora não tem nada a ver com o meu tempo, digamos assim. Mesmo os próprios carros, não é? Evoluíram de uma forma, mas é claro também os preços evoluíram. Também. E um carro hoje, um Skoda hoje custa uma pequena fortuna, não é? Que é um belíssimo carro de rallies. Eu fiz rallies com 240Z, um charuto que era um... E portanto, que a gente fazia, eu lembro-me, tinha um pormenor na condução do 240Z que era, metia-se à frente e depois a traseira havia de ver como é que ela havia de chegar lá, havia de chegar lá. Era um carro muito complicado de guiar. E 240, depois já guiei carros melhores, não é? E a diferença é muito grande, não é? O que é que tu recordas também desse início, não apenas dos ralis já provas oficiais, mas antes disso havia uma certa fuga às autoridades. Fuga entre comas, porque toda a gente sabia que eles existiam, mas se tu contasses agora essa história a uma pessoa que nunca ouviu ralis clandestinos, o que foi isso que aconteceu na terceira? Como é que tu poderias explicar? O que é que acontecia? Era assim, nós não tínhamos autorização, não tínhamos licenças, tínhamos que ter licenças e autorização da FPAC e essas coisas todas. E a gente fazia os nossos ralis clandestinos, com controladores, com tudo. Era tal e qual um rali, exatamente oficial. Igual. Fechavam os troços, não era com polícia, era rapazes. A polícia queria saber onde é que eram os troços. Era. E tem uma curiosidade, uma vez cheguei, a gente concentrou-se na Silveira para dar a partida, era tudo clandestino, e chegou lá o Mendes, o chefe Mendes da PSP. E ele disse: vocês vão fazer um rally? Não senhor, fazer um rally? Não senhor, estamos a fazer uma montagem para a gente futuro rally. Não, vocês não. E depois começou a chegar a hora das partidas. E lembra-me que o gajo que estava a dar as partidas, o rapaz que estava a dar as partidas, chegava ao pé de tipo, estavas a participar e dizia 5, 4, 3, 2, 1, arranca, e tu ias a passo para o carro, o carro era carro. Às tantas, o polícia ficou lá sozinho e já não tinha carro nenhum, já estava tudo na estrada. Então, coisas engraçadas. Mesmo nessa altura, ou seja, a reação das pessoas, hoje esse público que os pilotos de fora tanto saúdam e que salientam mesmo, porque os terceirenses de facto abraçaram a modalidade, isso já aconteceu noutras ilhas, mas a realidade terceirense é um bocadinho anterior a isso. Já existia um rally de renome em São Miguel, mas aqui foi-se replicando as coisas e os terceirenses ganharam também o gosto pela modalidade. A que é que achas que se deve esse fenómeno de alguma maneira? De hoje em dia continuarmos a ter a atividade desportiva que tem mais gente a ver isso, não é? Acho que penso não é eu sequer acho que há um fator aí que é o terceirense. Eu por acaso não nasci aqui, mas sou terceirense por adoção. É uma pessoa muito aguerrida e muito competitiva em tudo. Temos os Toitos, que é um exemplo disso. Exatamente, onde também passaste. E também passei. E depois o terceirense em si é um homem, pronto, não sei na minha terra, nem sequer nasci aqui, mas é um homem muito aguerrido e muito... Pensas que terá a ver também com o efeito de festa que se constrói à volta dos ralis? Eu penso que sim, tem a ver tudo um pouco com a festa, como tu dizes, que é um momento
como é as touradas, como é os ralis, o terceirense é muito ligado a essas coisas. Precisa de atividades que sejam intensas e que transmitam emoções de alguma forma. Bem, vamos então, e já que falávamos há pouco do plantel disponível para este 28º Alemar Rally TAC 50 anos, vamos recordar a lista dos 33 participantes, que, ao que sabemos, já vai estar reduzida para 31, mas isso depois haveremos de confirmar mais à frente. Com o número 1, como já referimos, nas portas do Skoda Fabia RS Rally 2, carro da nova geração, e vai ser a estreia da dupla com essa mesma viatura, Luís Miguel Rego e José Janela. Eles são os vice-campeões açorianos em título. Número 2, os titulares do campeonato das duas rodas motrizes, Team Lotus, Peugeot 208 Rally 4 para Rafael Botelho e Rui Raimundo. Com o número 3, o Ford Fiesta Proto da dupla Fábio Silva e Duarte Martins. Número 4, Emanuel Garcia, Nelson Diniz, dupla da Ilha Terceira com o Renault Clio Rally 4. Também um Rally 4, mas um Peugeot 208 e que já esteve a testar hoje à tarde. Aliás, não foi este que esteve a testar, este não sei se testou ainda. Estevão Rodrigues e Nuno Cabral com o número 5 e 5 com o número 6, Gonçalo Rego e Pedro Castro numa viatura idêntica. Estes sim testaram hoje à tarde, integrados na equipa do Luís Miguel Rego. Com o número 7, o homem que vai cumprir 50 anos de carreira nesta temporada 2025, o Rui Torres, novamente acompanhado pelo Marco Sousa Martins no Ford Escort RS MK2. Com o número 8, Fábio Brum e Pedro Macedo no Renault Clio. Número 9, Ricardo Manuel Moura e Fabrício Pereira em Peugeot 206 RC. Número 10, dupla de Santa Maria, João Botelho com Paulo Cabral no Citroën Saxo. Número 11, o casal terceirense Paulo Coelho e Cátia Vaz em Peugeot 106 XSI. Número 12, ligação familiar, os irmãos Sérgio e Vasco Reis no Peugeot 107. Número 14, a dupla feminina Carla Costa e Elizabeth Jesus no Renault Clio. Com o número 15, Ricardo Silva e Rui Valadão em Citroën Saxo Cup. Número 16, João Costa, André Vidinha, Renault Clio RS 2.0. Com o número 17, vindos da Ilha do Faial, Mário Rui Nunes e Carlos Rodrigues em Citroën Saxo. Número 18, Fábio Contente e Fábio Riqueza em Citroën Saxo também. Número 19, outro casal, Rui Figueiredo e Catarina Bernardino, Fiat Punto HGT. Com o número 20, da Ilha de São Miguel, Ricardo Araújo e Pedro Barbosa, Peugeot 208 R2. Número 21, os nossos convidados Rodrigo Correia e Paulo Jesus, Peugeot 106 1.6. Número 22, César Silva e eu próprio no Citroën AX GTI, é assim mesmo. Número 23, Juventude também com o Tiago Sousa e o Marcelo Batista no Peugeot 206. 24, João Monteiro, João Pimentel em Citroën Saxo. 25, a novidade nos nossos rallies do Toyota Corolla KE20, que é o mais antigo em prova, para os irmãos João e Carlos Sarmento. 26, Pedro Matos com o Luís Faria no Citroën Saxo Cup. Número 27, outra equipa de família, Hélio Inácio e Ricardo Inácio no Peugeot 205. 28, o Ford Escort RS MK2 de Duarte Martins e João Pacheco. Com o número 29, piloto mariense António Sousa com Emanuel Pontes no Peugeot 206 RC. Número 30, da Ilha Graciosa, Délio Melo e Inês Betancourt, Citroën Saxo Cup. 31, outra dupla jovem, Diogo Costa e Daniel Ávila no Opel Corsa GT. 32, estreia absoluta do Nuno Correia e do Mário Lopes num potente BMW 330i. 33, Rodrigo Costa e Otávio Júnior no Toyota Corolla GT. E 34, também num Nissan Micra, a dupla Marco Sousa e Luís Rego. São estas as 33 duplas inscritas, que haveremos de confirmar se serão mesmo 33 duplas na estrada. Olhando aqui para o relógio assim de repente, André Vieira, se calhar vamos, não é às compras ou à parte da assistência, onde achares melhor que tenhamos conselhos comerciais? E estamos de volta então para este nosso especial Rally número 4. Recordamos que estamos a pouco mais de 24 horas do arranque efetivo do 28º Alemar Rally TAC 50 anos, a prova que dá início ao Campeonato de Rallys dos Açores em 2025 e também início ao Troféu de Rallys de Asfalto Açores Silva Peças. Temos 4 convidados em estúdio, Rodrigo Correia, Paulo Jesus, Ricardo Carmo, Joaquim do Carmo, e vou-me dirigir aqui ao nosso primeiro campeão dos Açores de Rallys, oriundo da Ilha Terceira, na altura conduzindo um fabuloso Renault 11 Turbo Grupo A com as cores da cerveja São Miguel e acompanhado pelo nosso saudoso João Hermínio Ferreira. Joaquim do Carmo, recordas-te de como foi difícil ao fim e ao cabo conseguir esse título, mesmo se tinhas uma boa máquina, um projeto estruturado? Ainda ontem também se falou disso, do esforço que a tua equipa na altura tinha de se equiparar às restantes e de ser semi-profissional dentro do que se podia fazer na altura. De qualquer forma, tiveram que ir novamente a todas as provas dos Açores e a verdade é que conseguiste conquistar esse título no ano de 1991. 91 ou 92? 91. Já estou esquecido. Realmente foi
uma situação incrível. O carro era fabuloso em termos de condução. E, bom, não foi difícil. Não foi difícil. Dadas as forças em luta na altura, e penso que tiveste ali disputas mais diretas talvez com um piloto que já não está entre nós, o Rui Ferreira, penso que seria o piloto que contrariava mais as vossas participações. De qualquer forma, vocês garantiram o título ainda antes do fim do campeonato. Foi. E foi exatamente o Rui Ferreira, foi o grande opositor à minha conquista do título. Na altura ele tripulava um Peugeot 309 GTI também de Grupo A. Era assim. Foi o grande opositor ao meu título, mas felizmente correu bem. Enfim, as coisas são como são. O carro era fabuloso, uma condição maravilhosa. O carro era um carro preparado de fábrica, era um carro da Renault francesa, um carro que veio para Portugal para o Inverno Amaral e depois foi para a terceira, veio cá parar. O carro era fabuloso em termos de estrutura e preparação. As caixas do sucesso especial, as embreagens, os travões, era todo um carro feito para rallies. Muito bem, antes disso já tinhas tido outras experiências, nomeadamente com idas ao Rally de São Miguel, já tinhas feito provas por outras ilhas dos Açores, mas de qualquer forma correr em casa era sempre especial, tanto que também ganhaste aí uma ligação diferente como patrocinador, que também já existia. Como empresário fazias parte da ligação que a marca que então patrocinou durante muitos anos, o Rally Cical, e toda a gente sabe do que é que estamos a falar, e também foi criada aí uma ligação diferente com o Clube TAC, que durou muitos anos. Exatamente. A minha paixão por rallies é que fez com que também esse patrocínio surgisse e houvesse esse patrocínio durante esses anos todos. E portanto era uma paixão que eu tinha, rallies, e tanto como participante concorrente e também como patrocinador também foi um momento importante. Portanto, afinal não há problema nenhum em eu fazer o Rally estar aqui a apresentar o programa na véspera. Afinal podemos fazer várias coisas em prol da modalidade e é assim mesmo que acontece. Antes disso também fizeste parte do arranque deste clube que agora comemora 50 anos. Era um sonho de miúdos jovens que gostavam de carros e que se juntavam para andar de carro, mas depois afinal fizeram uma coisa mais séria, que foi fundar uma instituição que tem já meio século e que funcionou sempre dentro das expectativas ou até superando essas expectativas. Sim, muito engraçado. Foi um senhor, não quero estar agora a exagerar, mas penso que era Pinto Balsemão. Sim. Que nos foi... Na altura era o presidente do Automóvel Clube de Portugal. Precisamente. E foi o José Manuel Betancourt que foi lá fora, que ele era deputado, sim. E é que trouxe os elementos, pedindo a Pinto Balsemão os elementos para a fundação do clube. Para a fundação do clube. Aliás, o alvará do organizador de provas do TAC está assinado pelo Pinto Balsemão. Não sabia. É um quadro oficial que está assinado pelo então presidente do Automóvel Clube de Portugal, sabia que era o equivalente à FPAC hoje em dia, exato. na altura. Lembro-me dessa situação. Não sabia que estava assinado por ele. É verdade. Vamos voltar agora de repente ao Rally que amanhã se vai iniciar, e já falei aqui com o Rodrigo Correia e com o Paulo Jesus sobre a estrutura da prova, mas gostava também que eles dessem a sua opinião sobre o que é que poderá ser este ano de 2025, não apenas para a vossa equipa, que logicamente que terão mais provas para fazer, pelo menos a disputa do troféu de Rallys de Asfalto é um objetivo para este ano, Rodrigo? Sim, este ano estamos inscritos neste troféu e é um dos objetivos também. Isso vai implicar pelo menos 2 ou 3 saídas da terceira? Sim. O objetivo é, se tudo correr bem, fazer os rallies de asfalto todos que existem. E ganhar o troféu de rallies de asfalto? Isso é um degrau de cada vez. Tentar. Paulo, a preparação de um rally com um piloto que tem menos experiência, naturalmente que poderá ter algum outro cuidado, mas a verdade é que as coisas têm de se fazer sempre seguindo mais ou menos uma mesma bitola. Como é que correu a preparação deste rally, sendo mais curto um bocadinho do que os outros, mas de qualquer forma com a exigência que todos eles apresentam, ainda mais no início de uma temporada? Alguns trouxe já tinha as notas, é sempre mais fácil, não? Claro que aqueles que não têm, a gente tem que meter as notas da maneira que ele gosta, é sempre isso, tem que se meter
para o piloto que a gente está neste momento, não? Costumo dizer por brincadeira que se eles disserem que é uma direita vermelha, a gente escreve direita vermelha. Também não é, não é tanto? Assim, não é assim. Isso às vezes não dá certo. Tenta-se ajudar um ao outro. Em termos de expectativas e pela máquina que vocês tripulam, tu já fizeste alguns ralis com aquele carro? Pelo menos 2 provas já fizeste naquele carro? 3 provas. Como é que tu vês aquela viatura comparativamente a outros carros em que já participaste? Aquilo é uma viatura que em circuitos curtos é um carro muito rápido. Depois, nos outros tipos de troços, se calhar precisar mais um bocadinho de velocidade. Velocidade de ponta? Sim. Mas de resto é uma máquina. Mas chega lá depressa, não é mesmo? Chega muito depressa. Ele é muito rápido a ficar a andar depressa. Rodrigo, e isso vais tentando de alguma forma, de prova para prova. Os carros de rally têm um problema, de prova para prova eles ficam doentes e às vezes a coisa arrasta-se e depois é preciso resolver tudo de uma vez. Tiveste a oportunidade do último rally que fizeste para este de rodar alguma coisa com o carro e de perceberes algum tipo de diferenças que fossem ou coisas necessárias para fazer? O que percebi que era preciso trocar eram os pneus. Foi? Já pneus. O carro está um disparate, o carro não precisa. Está a montes. É de não variar? Vamos andar para a frente. Dentro das classificativas e fora a super especial, que já se sabe quem tem um carro daqueles tem que gostar de fazer super especial com um carro daqueles naturalmente. Das outras 4 classificativas, tens alguma preferência por algum dos 4 troços escolhidos para este rally? Eu gosto de todos deles, mas gosto mais da Lagoa de Negro. Lagoa de Negro? Nesta versão, feito ao contrário? Sim. Gosto que é um troço rápido e eu gosto de velocidade. E tem o asfalto é o mais limpinho. Se for comparar com a Serra de Cume, por exemplo, sim, tem faz diferença. Uns sítios que o asfalto está mais batido e prefiro o asfalto assim mais limpinho. E digo que é o meu preferido, seria aquele, se estivesse a preferir. Muito bem, vamos pegar nesse restilho de história e perguntava também ao Ricardo Carmo. Ricardo, algumas das classificativas que há 10 anos se faziam, ou há 12 anos se faziam, mantêm-se mais ou menos, entretanto apareceram algumas novidades. Se tu fosses eleger o troço que dentro dos ralis da terceira mais gosto te deu percorrer, que classificativas é que estaríamos a falar? Olha, eu apanhei as estradas 12 com a roda de 20 km. Sim. Que eu penso que já não se faz troços. Sim, o troço que subia a Catarina Vieira. Sim. Pá, era muito tempo ali, tínhamos de manter concentração e já não há pena. Um troço que eu gostava muito, um deles era o Cidadinho, porque era o começo do rally e eu estava como sabes, também participo os primeiros ali e lembro de estar na partida da Rocha e ver já as pessoas ali na curva de ângulo e os carros a partir à frente com os nervos. Mas claro, depois do zero desaparecia tudo. Não sei se ouviste o programa de ontem, mas foi tal e qual isso que o Luís Rego disse. Depois do zero, a pulsação ia aos 180 e de repente já estava tudo. 5, 4, bem, mas acelerar o carro. Mas é incrível. É que passa a zero e. Não sei. Mas eu gostava de ser, tenho para essa emoção toda. E adorava fazer as veredas. Pronto, o Paulo Jesus adivinhou isso. A terceira, era uma coisa espetacular. Eu, gostava mesmo daquele troço. Quando estava molhado, tinha que ter muita atenção. Mas outros cuidados. Em seco, era lindo de se fazer. E depois aquilo eram menos de 3 minutos, ou seja, passava num instante. Era também muito emotivo. Era mesmo quase um cidadinho. Exatamente. Era mesmo muito emotivo. E tive ali algumas situações em que tinha que recuperar tempo e andar ali depressa e eu gostava muito de o fazer. Joaquim do Carmo, esse troço das veredas, do qual tu te lembras certamente, antigamente, e estamos a falar há mais de 30 anos, porque houve uma altura em que o troço foi todo asfaltado na sua descida, mas antes as coisas não eram bem assim. A descida das veredas era qualquer coisa de mais difícil de fazer. Então, sim. Um bocado do empedrado. Era empedrado e bastante mais estreito. Era empedrado, a descida da Santuário era tudo em calçado. Era terrível quando estava molhado. Isso tinha uma curva cá em baixo que era uma reta comprida e depois cá em baixo uma curva à esquerda que era a curva daquele troço. É verdade, já agora recordamos e precisando a altura em que esse troço passou para uma nova versão, faz agora 32 anos, que foi no ano em que o Horácio Franco estreou o Ford Escort Cosworth e que deu precisamente meia cambalhota na descida das veredas, vinha furado e essa foi a primeira vez que o troço se fez já com o asfalto novo. Antes disso era de facto uma classificativa
diferente. Paulo, já agora, Paulo e Rodrigo, já te fiz a pergunta, tu tens presentes os troços que se fazem agora, mas tu, Paulo, já tens mais uns aninhos para trás, vais escolher as veredas, já sei, mas fala-me de outra classificativa que nós possamos aqui recordar. Tem várias. Mais recentemente fiz o campeonato regional com o Carlos Andrade e adorei fazer, trouxe das 7 cidades. Ricardo, isso é outra loiça, não é? É uma coisa linda. Eu trouxe as 7 cidades. Fantástico. É difícil explicar, realmente. 7 cidades e Gramiães. Os dois seguidos. Sim. As Tronqueiras também. É porque lá está, é aquela coisa, são 20 e tal quilómetros. Em que é preciso manter o ritmo. E às vezes está-se desconcertado. Espera que eu estou aqui a fazer um rádio. E às vezes o navegador também é importante para ver quando é que estamos a baixar um bocadinho e tal, e para puxar um bocadinho para nós. E não só acabar o troço das Tronqueiras, que eu lembro de acabar as Tronqueiras e o Rally, e eu tinha que andar uma ligação de 1 hora para a Ponta de Algarve. 1 hora de carro, cheio de trânsito e coisa. O Rally não acabava ali. E muitas vezes pilotos que estavam bem classificados ficavam pelo caminho nessa mesma ligação. Eu lembro do Fernando Casanova, no 4º lugar da geral, e que era espetacular com o Seriano, e acabou ali. E acabou o troço e na ligação desistiu. Penso que foi ontem, André, confirma-me, tivemos aí uma informação classificada de que o troço das 7 cidades está a ser preparado para as plataformas virtuais. Um bocadinho à semelhança do que aconteceu com uma das classificativas de FAF recentemente e que foi assim um sucesso mundial. Imaginem o que é haver a hipótese de em qualquer parte do mundo as pessoas experimentarem pelo menos o traçado. Eu tenho uma história de São Miguel, que posso contar, engraçada, que em 2008 eu corri numa equipa que parecia, era quase uma equipa oficial, que foi a Pérez Competições, que havia cá. E o Fernando Pérez era um piloto excepcional, naquela época nos Mitsubishi era quase imbatível. Era imbatível. E eu nunca tinha andado no Pico da Pedra. E estava lá com ele nesse dia e ele disse para ir para dentro do carro. E eu não conhecia o troço. Então, eu tenho uma ideia de uma reta grande e a curva ao fundo ser para a direita. E o carro tomba para a direita e ele, assim, quando está a chegar à curva, está todo virado para o outro lado. E a seguir curva para a direita. E aquilo, ele penso que ele conduzia o Mitsubishi como conduzia um Ford Escort acho que era meio da WRC o que ele tinha. Sim, era da WRC, sim. Se mandar com muita mais força. E isso foi uma coisa que me ficou marcada. Outra coisa que me ficou marcada também com o Fernando Pérez foi numa sexta-feira antes do Rally, à hora do almoço, com o Cidadino à noite, quando se fazia o troço de Barro Vermelho, ele estava lá a andar para a frente e para trás, para a frente e para trás. E eu saltei para ele, com ele, e ia andar com ele. 5 vezes, uma reta grande, a reta grande do Barro Vermelho, sim. A esquerda tem com umas curvinhas antes da curva de tanto. Sim. E ele metia quinta velocidade, chegava lá acima, quarta, quase travava a fundo e metia para dentro. Passámos 5 vezes, ele sempre a dizer: eu estou a travar muito cedo e tenho que travar mais tarde. E eu para trás, estou a travar muito cedo, tenho que travar mais tarde. E eu estava com a sensação que eu já estava a travar em cima da curva, já não era possível. Fernando, desculpa, eu já queria ir a sair do carro. Fernando, desculpa, já ninguém vai passar aqui como tu estás a passar, Fernando. E ele achas? Não, eu tenho certeza. E ele ganhou um rally, mas ele queria sempre ir até ao limite. Era até ao limite. Realmente eu não era feito para andar ao lado. Então, não, foi uma coisa que também nunca quiseste experimentar. Também, eu sabia que estava com um piloto de experiência e dessas situações, sim. Mas mesmo assim me tinha medo, porque e ao lado é diferente. Já agora fica também uma saudação para o Fernando Pérez, que é um nome que realmente deixou saudades cá. Ele ganhou 7 vezes o Rally. Ele ganhou 7 vezes o Rally dos Açores, é o recordista de vitórias e foi 3 vezes seguidas campeão dos Açores. É verdade. E ainda há pouco tempo lhe disse em jeito de brincadeira que a vinda dele para cá é como aqueles bichos que nascem feios, mas depois a gente habitua-se a eles. Porque realmente foi uma situação conturbada, mas depois acabou por ser realmente uma valia para o Campeonato dos Açores, porque muitos dos outros pilotos foram atrás do andamento do Fernando Pérez. E isso fez com que eles tivessem que evoluir, se calhar mais depressa do que iria acontecer se não tivessem essa concorrência tão forte. Penso que foi isso que aconteceu. Foi na época alta dos rallies ainda. Exatamente. Em que se trocava na altura os Mitsubishis. Havia um 6, havia um 7, havia um 8, havia um 8MR. Trocava-se de carro na mesma época 2 vezes. Aquilo era com fábricas a apoiar e claro que sim. A correr,
Foi uma época boa, bonita. Sem dúvida. Joaquim de Carmo, não queria deixar de recordar talvez um dos teus feitos mais improváveis, que foi terminar o Rally de Portugal Vinho de Porto. Na altura, uma prova de 4 dias com centenas e centenas de quilómetros, e onde tu conseguiste, com o nosso amigo Orlando Couto, terminar como o primeiro açoriano, se bem que o Luís Pimentel também fez essa edição, mas não conduziu durante o rally todo, pelo menos, e ficou atrás de vocês, de qualquer forma. Recordas essa aventura que foi feita ainda por cima com um carro que se calhar não estava no auge da sua preparação ainda? Não, mas era um carro resistente. Sim, o Toyota Corolla GT. Era importante para aquele. Sim. Ele não estava no auge da sua preparação quando o estreaste, da primeira vez que correste com ele cá, é que o carro era quase de stand, não foi? Era novo. Tinha 300 km. Pronto. Mas depois no Rally de Portugal as coisas como é que correram? Como é que recordas isso? Suspensões, e diferencial, o carro teve umas modificações, mas era um carro muito limitado, mas era resistente, pelo menos. Era muito resistente, isso era importante. E como é que correu a prova? Em termos não competitivos, mas de superação daquele desafio, que era uma prova muito extensa e dura. Terminar o Rally de Portugal em Porto era uma coisa que nunca nenhum açoriano tinha tentado. O Horácio Franco tentou várias vezes, só conseguiu depois disso. O próprio o Rui Ferreira tentou, o Luís Pimentel penso que também já tinha passado por lá. Mas eu terminar já era um facto importante naquele tempo. Estamos a falar de uma prova com muitas horas ao volante. Era uma coisa assim. Sim senhor, lembro-me de havia, acho que era, como é que se chama, o Arganil? Arganil, possivelmente. Era Arganil. Que tinha um alemão a correr de um carro igual ao meu, Sim. E eu ganhei-lhe os troços todos e em Arganil deu-me uma tarefa. E depois nas assistências diziam, como é que agora andas depressa só ali? Só treinei aquele. Ele veio da Alemanha fazer o rally e então dedicou-se a Arganil. Quer um troço com umas dezenas de quilómetros. Na altura não sei se fizeste a versão de 50 km, se tinha 40, mas chegou a ter quase 60 km o troço de Arganil. Essa tua participação também coincidiu com uma mudança na era dos rallies mundiais, quando acabaram os grupos B, foi o primeiro ano, e tiveste inclusivamente a oportunidade de fazer uma super especial no Autódromo de Estoril, mesmo na pista do Autódromo de Estoril. Foi assim o princípio do rally. Foi sim. Foi giro. Foi engraçado. Claro que com as limitações do carro, não é? É um carro muito limitado em termos de potência, não é? Mas foi engraçado. Nem toda a gente pôde andar com um carro de rally no Autódromo de Estoril. Muito bem, nós vamos regressar outra vez a este 28º Alemar Rally TAC 50 anos, recordando, e era uma coisa que vos queria também dar como informação, que nesta altura já estão a decorrer as verificações documentais e técnicas para as primeiras equipas, já devem estar na Vinha Brava, onde normalmente ao fim de semana havia a Feira do Gado. Não sei se ela se continua a manter da mesma forma, mas penso que sim. É lá que ultimamente o Terceiro Automóvel Clube tem feito as verificações técnicas. As documentais estão a decorrer no Terceiro Automóvel Clube. Aliás, vamos daqui a bocadinho para lá, não é, Paulo Jesus? Não é, Rodrigo? Tem que ser. E vamos recordar o que é que o Rally nos oferece em termos de classificativas uma vez mais, mas antes disso queria pedir ao Paulo Jesus que, como navegador, nos descrevesse de alguma forma amanhã a super especial que vamos ter, e que tem ali na gênese um bocadinho do que era a classificativa do Litoral, que o Joaquim de Carmo fez ainda no primeiro ano em que se correu a versão completa, que começava no Clube Náutico. De qualquer forma, para quem vai chegar a Angra ao fim da tarde e quer ir ver o troço, como é que tu descreverias a super especial Clube Alto que se vai correr amanhã? Depende sempre de onde é que eles vão, mas se vierem ali ao pé da padaria, vê-se bem, ali já sabe que lá embaixo na Angra, aquilo vai estar sempre cheio. É sempre onde está sempre cheio. O resto ali ao pé da panificação. Pensas que será um ponto forte? Até porque pode-se apanhar os carros em duas curvas. Da avenida para cima e abrir, e depois... Que é a diferença da classificativa este ano, é que quando chega ali à rotunda da EDA, segue em frente na Avenida Infante Dom Henrique, passa ali numa loja que vende bicicletas. E depois vira para aquela rua acima, para baixo outra vez, e depois ali a rotunda. Acho que a rotunda vai ser muito engraçado, principalmente aqueles carros mais portanto, e os carros de tração atrás, vai ser lindo ali na rotunda. Tem que se fazer 3/4 de rotunda para virar para a Avenida Jaco de Bruxo. Aqueles carros de tração atrás, acho que vai ser muito engraçado ali. É a curiosidade também de que a tomada de tempo dessa classificativa vai ser feita junto à panificação, e depois o stop é mesmo à porta do Terceiro Automóvel Clube, onde hoje, a partir das 21h30, vai haver a apresentação pública das equipas. Ricardo, também voltando a um assunto
que tem sido cada vez mais falado e que tem a ver com a divulgação que os ralis têm e se calhar a divulgação que os ralis precisam de ter mais ainda, mais do que na altura em que tu corrias, porque também não, o fenómeno das redes sociais não era uma coisa tão exponencial como agora. Mas hoje em dia há equipas que quase correm mais por fora das classificativas do que por dentro, porque promovem muito bem as suas participações e quase que às vezes os resultados desportivos ficam para segundo plano. Mas cada vez é mais isso que os patrocinadores, e tu também és empresário, cada vez é mais isso que os patrocinadores querem das equipas que eventualmente possam apoiar? Isto é assim, os clubes também têm que jogar todos uns com os outros, não é? Porque eu percebo assim de fora os clubes da FPAC também não estão muito bem interligados, não sei o que é que se passa, mas... Achas que poderia haver uma outra divulgação do próprio campeonato ou das provas em si? Acho que tem que ser uma coisa maior mais intensa, pelo menos, isto tem que ser lá de fora das televisões, tem que entrar com mais força, talvez as rádios, não pode ser só o Facebook, não é? Nem o Facebook, nem o Instagram e essas redes sociais. Mas sim, isto também percebi agora que a Alemar parece que espero que mude, vai deixar de apoiar os pilotos e espero também não deixe de apoiar os ralis, não sei se de um dia para o outro deixam de apoiar ralis. Este já está. Este é apoiado, não é? Este é. Então ainda bem, mas essas empresas grandes de um dia para o outro também mudam e essa também devia partir um bocadinho dessas empresas, do Team Alemar, para a divulgação também dos ralis, não é? Team Alemar ou Lotus. Estava-me a referir concretamente, e olha, temos aqui um bom exemplo, a equipa do Rodrigo é uma equipa que trabalha as suas redes sociais e que promove as coisas de uma forma muito divertida até às vezes, se podemos dizer isso, mas e aparecem as marcas quem eles querem mesmo que sejam empresas de casa, não interessa. Interessa que essa imagem passe e que os carros não estejam escondidos de prova para prova e que se vá realmente divulgando, porque um empresário que quer patrocinar uma equipa também precisa ter algum retorno. E se calhar começar antes do rally, se calhar 15 dias ou um mês antes do rally, ou fazer brincadeiras, ou coisas assim que apareçam nas redes sociais, claro que é importante para os patrocinadores. Também os patrocinadores têm que dar ideias para ver o que é que se possa fazer, não é? Joaquim de Carmo, como é que tu, numa frase, se é que te posso pedir isso, resumirias o que são 50 anos de um clube de automóveis na Ilha Terceira? Como é que tu vês? Tu és um frequentador assíduo do Terceiro Automóvel Clube ainda hoje e tens, sempre que entras ali, sentes algum orgulho também de fazer parte da história daquela instituição? São sócios fundadores. Exatamente. Tenho muito orgulho nisso, porque é um desporto que gosto muito, não é? Mas desporto de eleição e o Terceiro Automóvel Clube para mim está no meu sangue, digamos assim. Portanto, tenho a alegria de ser sócio fundador e tenho a alegria de ver o clube andar, de forma que anda e está andando bem. Pronto, assim esperemos que continue. Se cada um de nós der o seu contributo, cada um na sua parte do que nos compete, vamos certamente fazer com que isso aconteça. Mas diz Ricardo. Não é feito só de boas vontades. Exatamente. A gente pode ter boa vontade. Sim, nem sempre é possível fazer tudo como se deseja. Se não houver o dinheiro dos patrocinadores para fazer provas, não há milagres. Claro que sim. Paulo Almeida como a Dura Madeira. Por exemplo, esse tipo de divulgação se calhar é uma coisa que seria interessante nos Açores, sendo que o formato teria de ser diferente, porque não é tudo na mesma ilha, mas a verdade é que na Madeira chega um carro novo e a reportagem sai no dia. E é isso que as pessoas querem saber e querem ver. Penso que nunca ninguém fica farto de ouvir falar dos ralis da Madeira. E quem ainda nunca foi sequer à Madeira ver um rally está por dentro de tudo, precisamente por isso. Acho que é um exemplo feliz de como as coisas podem ser feitas. Bem, nós estamos aqui 1 minuto e meio. André Vieira, já agora vou-te fazer agora pegar uma partida. Tu vais estar num dos troços de sábado e nós temos que fazer aqui um rapto para termos um repórter no sábado à tarde, mas não vamos tratar disso depois. De qualquer forma, como é que tens alguma aposta para este rally? De uma forma muito breve. A aposta é que corra tudo bem, que chegue toda a gente ao fim e cumpram os objetivos que têm para o rally. Pronto. Que é mesmo assim. Foste politicamente correto. Esperemos que assim sejas na transmissão dos tempos. Em que classificativo é que vais estar? Vou estar na da Archela, que é a primeira. Eu vou mesmo a pé de casa. Não é mentira, eu vou de carro porque ainda um bocadinho. ainda um bocadinho. Mas já tiveste um troço a passar à porta de casa? Já tive um troço a passar à porta de casa, que até foi filmado, e quem quiser ver está no canal do YouTube do Rádio Clube. E não se esqueçam também de passar por lá, que a entrevista daqui a bocado vai por lá. Muito bem, pronto, este rapaz dá-nos as informações todas em tempo útil. Estamos a caminhar então para o final deste especial Rally número 4.
é a última das 4 edições que esta semana dedicamos a este 28º Alemar Rally TAC 50 anos. Tivemos hoje como convidados o Rodrigo Correia e o Paulo Jesus, o Ricardo Carmo, o Joaquim do Carmo. Nós vamos entrar em direto amanhã, a partir sensivelmente aí das 8h15, 8h20, um bocadinho antes das 20h30, que é a hora que vai começar a primeira passagem pelos 1930 metros da Super Especial Clube Auto, que se vai realizar por 2 vezes, a segunda passagem às 20h49. Depois as equipas vão para o Parque de Assistência e os carros vão ficar em parque fechado até amanhã de sábado, onde a partir das 10 horas o cronómetro vai funcionar para que se contem os tempos dos 6 km 520 metros de Arrochela 1 Terauto 40 anos, a primeira classificativa do dia. Depois Lagoa 1 Café Bogani às 10h30, Arrochela segunda passagem às 11h30, Lagoa segunda passagem ao meio-dia. Intervalo para o almoço e da parte da tarde Vila Nova Agualva Café Bogani 7.850 metros às 14h40, Serra do Cume 1 Café Bogani às 15h15, são 9 km 630 metros, segundas passagens por estas classificativas respectivamente às 16h30 e às 17h05, sendo que o último troço é também a Power Stage da prova. A chegada prevista à Praça Velha para o final da festa deste 28º Alemar Rally TAC 50 anos e que terá também entrega de prémios integrada nessa chegada, está prevista para as 18h30, portanto tomem os seus lugares porque vai haver after party na sede do TAC, mas já não há entrega de prémios. Essa vai ser feita mesmo no tabuleiro da Praça Velha, no Centro Histórico de Angra do Heroísmo. Recordando também que hoje, daqui por cerca de 2h30, as equipas e as viaturas vão estar expostas junto ao... As equipas não vão estar expostas, vão andar lá e vão conviver com as pessoas. As viaturas é que sim, vão estar expostas na Avenida Jácome de Bruges, junto à sede do Terceiro Automóvel Clube, e é lá que também o Jorge Silva vai proceder à apresentação destes 33 conjuntos, vamos ver se são mesmo 33, e falar um bocadinho com cada um dos pilotos e navegadores numa cerimónia que vai ter a curiosidade de ter presentes todos os diretores de prova dos rallies do TAC dos anos 70 até agora, pelo menos das provas principais e das que fizeram parte do Campeonato de Rallies dos Açores. Vão ser eles a emoldurar o palco onde as equipas se vão apresentar ao público. Por isso foi novamente um gosto fazer parte destas 4 emissões do especial Rally do Rádio Clube de Angra. Marcamos então um encontro com o Jorge Silva e com os nossos repórteres na estrada na sexta-feira. Amanhã, portanto, será o Lino Inocêncio quem vai dar os tempos da Super Especial Clube Auto. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo. Nós ficamos por aqui em termos de especial Rally, mas amanhã começa de novo a ação deste que é o melhor desporto do mundo. Boa tarde para todos.